Pronto. Boa, a gente está vendo. Estão bem? Tá bom. Então, boa noite para todo mundo, né? Não sei se todo mundo me conhece. Então, a gente está aqui falando, de novo, uma roda de conversa, né? Uma coisa informal. A gente estava falando abobrinha aqui antes do começo do negócio, da reunião. Mas eu coloquei um slide aqui para me apresentar e, né, coincidência, a mesma foto que eu uso em todo lugar e que eles usaram nos slides deles também. A gente não combinou. Então, eu queria me apresentar primeiro, né? Meu nome é Daniel Cordeiro, sou professor de SI. Normalmente, na graduação, nos últimos anos, eu tenho dado as disciplinas de CO, de Sistemas de Informação Distribuídos e de Engenharia de Software. Sou patrono do CodeLab Leste, né? Então, sou aqui o laranja responsável por todas as coisas burocráticas do CodeLab Leste. E sou pesquisador, né? Trabalho numa área de pesquisa que é computação de alto desempenho, da qual escalonamento, que é uma palavra que apareceu ali enquanto eu estava explicando a iniciação científica dele, apareceu. Mas eu coloquei aqui esses itens para me apresentar, mas para lembrar vocês que na nossa profissão, quer dizer, todos os professores de vocês aqui da EASH trabalham em 3 vertentes diferentes, né, que é ensino, extensão e pesquisa. Então, o nosso trabalho de ensino é essa questão das aulas, né? Então, nós somos responsáveis por ministrar algumas disciplinas e somos atribuídos ali as disciplinas de pós-graduação e graduação para dar aula para vocês. A gente tem essa preocupação com extensão, que é tentar levar o conhecimento que a gente produz dentro da universidade para outros lugares, né, para fora da universidade, para outros profissionais, para ajudar a sociedade de alguma forma. E aí tem o grande lance da nossa discussão de hoje, que é a pesquisa, né? A gente produz conhecimento científico, a gente investiga problemas diferentes para tentar resolver esses problemas. A gente pode investigar problemas que totalmente novos, assim, vamos pensar em alguma coisa que não existe, um algoritmo para resolver um problema que nunca ninguém pensou, ou formas de resolver algoritmos para problemas existentes e de formas completamente diferentes, ou a gente produz conhecimento também indo nessa linha do projeto da ADA, assim, olha, a gente tem uma coisa que todo mundo conhece, todo mundo gosta, que são esses assistentes virtuais, mas a gente não tem uma boa opção open source em português, etc. Vamos ver quais são os problemas que estão envolvidos para a gente que a gente tem que resolver para conseguir implementar alguma coisa desse tipo. Enfim, a gente faz pesquisa, né? A gente desenvolve coisas novas, diferentes, usando técnicas diferentes. E a Universidade de São Paulo, por conta dessa característica, assim, né? Eu sempre digo que a Universidade de São Paulo é a Universidade de São Paulo por conta dessas coisas diferentes que a gente faz além da aula, para além da aula, então, por conta dos projetos de extensão interessantes que a gente desenvolve aqui, mas principalmente por causa da pesquisa científica que a gente desenvolve dentro da universidade. Né? Então, eu coloquei aqui, tem um monte de blá 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 nesse texto, eu até coloquei o QR Code aqui para vocês irem mais rápido, se vocês quiserem olhar esse documento, mas a grande mensagem desse negócio é: a gente tem 2 modalidades de produção de conhecimento que a gente gostaria muito que os nossos alunos de graduação se envolvessem e trabalhassem com a gente. O primeiro é o que a gente chama de iniciação científica, de forma mais geral, que envolve pesquisa básica ou pesquisa aplicada. Então, pesquisa básica, estou pensando em, sei lá, pesquisa em matemática, pesquisa em algoritmos, que são coisas que não necessariamente a gente vai ter uma aplicação direta, mas a teoria, os fundamentos que estão ali por baixo daquelas coisas são bonitas e importantes, e quando a gente faz, de repente pode servir para alguma coisa aplicada depois. Né? Utilizando o método científico, então, como é que é uma oportunidade da gente trabalhar com os alunos de graduação em
problemas usando essa forma de pensar diferente que os pesquisadores aplicam, né? Esse negócio de vamos definir um problema, como que a gente quebra um problema super complicado em pedaços pequenos, como que a gente aborda problemas que nunca ninguém abordou antes, como é que a gente adquire conhecimento para resolver esses problemas e como a gente resolve os problemas e depois como a gente avalia essa solução desses problemas. Né? Assim, não basta fazer por fazer. A gente quer fazer alguma coisa que seja sólido, que a gente saiba, que a gente consiga avaliar depois, que a gente consiga reproduzir em outros contextos, em outras situações, em outros problemas, etc. E a gente tem projetos de iniciação e desenvolvimento tecnológico e inovação, que aí é alguma coisa talvez um pouco mais aplicada, né? Tá ligado a desenvolvimento, aperfeiçoamento, estudo de viabilização de produto, protótipo, processo, serviços, sistemas, que acho que é o coração aqui do nosso Code Lab, ó, vem até com a camiseta aqui para lembrar, né, que acho que o Code Lab, mais do que tudo, é um grupo de sistemas, onde a gente gosta de programar, gosta de coisas que estão relacionadas a desenvolvimento, e o que a gente puder fazer para desenvolver coisas, a gente faz. Organiza hackathons, organiza iniciação científica, o que for, né? Porque é isso que a gente gosta de fazer. E esses dois tipos de projetos são projetos que a gente pensa com uma duração de 1 ano e com um comprometimento de 40 horas mensais por parte das pessoas que forem trabalhar com a gente. Né? Então, é basicamente isso. É uma oportunidade que a universidade organiza para que alunos de graduação consigam trabalhar com os pesquisadores que dão aula, os pesquisadores que fazem extensão, mas que principalmente fazem pesquisa, e é uma forma de vocês descobrirem um pouco desse mundo. Né? Então, por que fazer iniciação científica? Né? Já que a gente sabe o quê? Bom, o que iniciação científica é participar de um projeto de pesquisa com um pesquisador. Mas por que a gente gostaria de fazer isso? Primeiro, porque é uma oportunidade de aprender o que é pesquisa científica e como que se faz pesquisa. Né? E é uma oportunidade que provavelmente é única na carreira de vocês, se vocês não decidirem pela pesquisa. Né? Muito, assim, a gente sabe que a maior parte das pessoas, e tudo bem, assim, não é uma crítica, mas a maior parte das pessoas vai escolher uma carreira no mundo industrial, vai escolher trabalhar em banco, igual o Felipe, sei lá. Né, essas coisas chatas que a gente não sabe por que as pessoas escolhem. Né? Quer dizer, a gente sabe, né? Pegando meu ponto fraco. É dinheiro. Mas, tô brincando. Mas assim, né, se você escolher depois a carreira profissional na indústria, qualquer que seja a empresa, né, banco ou qualquer outra coisa, a gente vai trabalhar nessa carreira. Quer dizer, é uma linha de carreira, de uma carreira profissional que, ótimo, tem muito mais oportunidade, porque tem muito mais empresas, a sociedade precisa muito disso, quer dizer, é uma linha excelente. Mas tem essa linha de como se tornar pesquisador, a linha a carreira científica em pesquisa, a carreira profissional em pesquisa científica, que a gente só tem a oportunidade de fazer basicamente na universidade e em algumas poucas empresas. Né? Então, então é o momento. A universidade é um momento da gente experimentar um monte de coisas. Né? Tem um monte de oportunidades diferentes, um monte de projetos diferentes. E iniciação científica é uma dessas oportunidades que a universidade oferece e que é o momento agora de tentar, ou que esse pode ser um bom momento de tentar experimentar. Acabei me adiantando aqui no segundo ponto, que é permitir experimentar essa carreira profissional diferente, né, que é de pesquisador. E aí, claro, como ponto de partida de uma carreira profissional, fazer uma iniciação científica agora vai te ajudar a seguir essa carreira depois, se você gostar, se você tiver interesse. Puxa, fiz iniciação científica, quero muito fazer um mestrado agora. Então, claro que os processos de seleção de mestrado, em qualquer que seja o programa de pós-graduação que você for entrar, vai valorizar que, olha, o cara tem experiência já em pesquisa científica, ele fez uma iniciação científica, ele fez uma boa iniciação, enfim. Né, a gente avalia isso quando seleciona os alunos para entrar no programa de pós-graduação. Um terceiro ponto que eu acho que acaba passando desapercebido por muita gente é que esse lado de pesquisa da universidade funciona como uma grande multinacional. Assim, todas as universidades do mundo, 90% das 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 universidades do mu
grandes, assim, com esse lado de pesquisa científica, ou essas que pensam em uma universidade de outro país, que te vem à cabeça, eu tenho certeza que ela faz pesquisa. E todas essas universidades trabalham numa mesma grande comunidade, assim. A gente age como se fosse uma grande multinacional. Não tem um presidente, não tem um chefe de todo mundo, mas a gente tem esse conceito de comunidade, né? Essa coisa de que, olha, eu estou trabalhando num problema agora que é o mesmo problema ou uma ramificação de um problema que colegas da França estão trabalhando, colegas da Alemanha estão trabalhando, colegas dos Estados Unidos estão trabalhando, e invariavelmente a gente convive e interage com eles. Essa interação pode ser direta, né? Assim, olha, eu estou trabalhando em um projeto de pesquisa que tem gente da França que faz parte do projeto, então, se eu trabalhar dentro desse mesmo projeto, eu vou interagir com gente de fora. E às vezes essa interação é indireta, né? A gente lê textos escritos por essas pessoas, a gente tem que apresentar os nossos trabalhos para pessoas de outros países. Quer dizer, é uma oportunidade, de novo, que é completamente diferente do trabalho na indústria, né? Assim, é um conjunto de pessoas diferentes ali, e que isso é legal. Trabalhar com essas pessoas diferentes, esses outros alunos de iniciação científica, os alunos de mestrado, os alunos de doutorado, pesquisadores de pós-doutorado, etc., e os outros pesquisadores, assim, que já são professores, ou enfim, trabalham com pesquisa científica já como carreira, é incrível, né? Assim, é uma oportunidade ótima. São pessoas que pensam de uma forma diferente quer dizer, tem uma forma de trabalho diferente, né? E a iniciação científica, de novo, é uma forma de vocês terem contato com elas e aprenderem um pouquinho sobre como trabalhar desse jeito. E um projeto de IC, geralmente, coloca a gente em contato com coisas que são desconhecidas. A gente não sabe direito. A gente começa sem saber direito o problema. A gente sabe assim, olha, tem esse macro problema aqui que é super legal. Eles acabaram de falar agora o exemplo da ADA. Olha, tem esse problema da ADA que é super legal. Aí tinha vários probleminhas. Mas dividir esses probleminhas foi um inferno, porque é difícil de você conseguir enxergar esses problemas no primeiro momento, é difícil de você conseguir organizar como atacar esses problemas de forma separada, mas em conjunto, etc. Né? E, tipicamente, né, em pesquisa científica, a gente está trabalhando com coisas que ainda não foram inventadas, ou que a gente está tentando adaptar coisas que acabaram de ser inventadas. Né? A gente está trabalhando, a gente está dando nossa contribuiçãozinha ali, aquele epsilon de contribuição na fronteira do conhecimento. Né? Isso não significa que é um negócio, nossa, extraordinário, super complicado de fazer. Não, não é, mas é desconhecido. Né? Assim, vocês não vão encontrar um livro sobre o assunto que vocês estão estudando ou que vocês estão desenvolvendo na IC, porque é alguma coisa nova. Né? E se não tem livro, né, a gente está falando aqui de pesquisa científica, também não vão encontrar vídeo no YouTube ajudando a fazer, ou pergunta no Stack Overflow ajudando a resolver. É um negócio completamente diferente. A gente tem que aprender a buscar o conhecimento que existe na área, ler artigos científicos, trazer o que foi feito dos outros lugares. E, obviamente, essas coisas não servem para aquilo que você está fazendo, mas é parte da pesquisa conseguir adaptar isso. Então, esse tipo de habilidade é sensacional, né? É uma habilidade que é completamente diferente da habilidade que vocês têm ou que vocês exercem enquanto estão fazendo as disciplinas ali, né? No nosso dia a dia da graduação. É um outro conjunto de habilidades. E essas habilidades são as habilidades que a gente precisa para fazer pesquisa científica, mas são as habilidades que vocês vão certamente utilizar nas empresas onde vocês forem trabalhar, se quiserem seguir carreira industrial, e a empresa vai valorizar isso. Quer dizer, por que as empresas gostam tanto de contratar gente que fez mestrado? Porque o cara que fez o mestrado é o cara que conseguiu mostrar ali num período maior do que uma iniciação científica, num assunto que normalmente é um pouquinho mais complicado, porque o cara já tem mais experiência, mas ele fala assim, puxa, eu sei que o cara trabalhou por 2 anos num negócio, num treco complicado e conseguiu fazer alguma coisa boa. A mesma coisa é a iniciação científica, mas é o primeiro passo, né? A gente tem que começar por algum lugar e um lugar que faça sentido ali para o ponto do curso que vocês estão. Como é que a gente entra com esse negócio? Né? Assim, como é que eu começo? Como é que eu vou atrás de uma iniciação científica? Então, o primeiro passo é optar por fazer iniciação científica, mas optar de verdade, assim, né? Falar assim, olha, eu estou disposto a trabalhar na minha iniciação científica
com afinco, vou fazer um negócio sério, né? Tem que lembrar duas coisas, assim. A primeira é participar de um projeto de pesquisa com o pesquisador e ajudar o pesquisador a fazer o seu trabalho, né? Então, é o nosso trabalho fazer pesquisa científica, então a gente espera que quando você se compromete a ajudar, você vai se comprometer, assim, com garra, digamos, vai, ou com a sua alma, igual o banco do Felipe pede para o Felipe. Mas, mais do que isso, assim, acho que tem que pensar como uma escolha estratégica, né? Faz sentido para o tipo de carreira que eu quero construir fazer uma iniciação científica? Faz sentido para mim tentar adquirir essas habilidades de pensamento crítico, metodologia científica, etc., ou não? Sim, é uma coisa, de novo, é uma questão pessoal, né? Você que tem que escolher. Se ao colocar nessa escolha, nesse balaio aí, a remuneração, aí vai acontecer igual aconteceu com o Felipe. Ele vai abandonar a gente e vai trabalhar na empresa. Porque, claro, né, o retorno no curto prazo é muito melhor. Agora, no médio e longo prazo, investir em conhecimento é um retorno que traz um retorno muito melhor, né? Então, é por isso que a gente insiste tanto, estudem bastante essas disciplinas, evitem fazer um estágio tão cedo, tentem se aplicar e tirar o máximo que vocês puderem da universidade. Então, seja fazendo IC, seja estudando com afinco as disciplinas, seja participando de projetos de extensão, não importa muito, assim, porque tem várias, de novo, né, a gente tem várias trilhas aqui que podem ser seguidas, todas elas vão ajudar vocês a construir carreiras diferentes, mas carreiras de tipos diferentes, né? Mas assim, não importa qual é a escolha, né? Tenta fazer isso de forma que valorize aqui esse momento de formação, né? Acho que esse que é o grande coisa. Então, pensem seriamente assim na possibilidade. É um trade-off que não é fácil da gente balancear muito bem. Tem aqui o salário milionário do Felipe e a iniciação científica e aprender coisas. E aprender coisas dá trabalho, você tem que estudar, cansa, me deixa estressado, sei lá, né? E trabalhar em banco é fácil, até o Felipe trabalha. Então, brincadeira. Mas assim, né, tem esse negócio. Claro que ter dinheiro agora é importante, é bacana, a gente gosta, quer ter uma baita pressão social, pressão dos pais, muitas vezes, para a gente trabalhar logo, porque fica só no computador o dia inteiro, né? Mas esse só no computador no dia inteiro é um investimento que vocês estão fazendo agora e com muitas coisas que talvez vocês não tenham muito tempo de investir depois, assim, né? A gente tem a ver com esse aqui, mas eu escuto muito dos nossos ex-alunos falando assim, olha, eu estou trabalhando agora com, por exemplo, Data Science, e eu estou percebendo que aquilo que eu aprendi em cálculo foi muito bom, ou o que eu não aprendi em cálculo está me fazendo falta, né? Mas acho que agora eu não vou mais aprender. Então, assim, tem certas coisas que a gente tem agora a oportunidade de aprender, e assim, vai a fundo, aprende o máximo que der, depois a gente vê o complementa ali o conhecimento, mas nesse momento, assim, o que é o momento, sabe? É o momento que você está tutorado por um professor que é especialista, né, um matemático ali que conhece aquele negócio, é o momento que você tem vários colegas que estão na mesma situação ali que podem te ajudar, etc. Né? É o momento de novo, assim, acho que é o momento de aprofundar nas coisas o máximo possível, né, e tentar aprofundar o máximo possível em tudo que você puder para conseguir construir um conhecimento amplo de várias coisas, mas não super raso, né? Assim, ele tem que ser amplo, tem que ser profundo em algumas coisas, para depois você poder escolher lá na frente, não precisa ser agora, mas lá na frente falar assim, puxa, é isso aqui que eu quero aprender mesmo. Aí você estuda pra caramba e aprende tudo que você pode sobre aquela área específica, assim como eu escolhi computação de alto desempenho, mas tem várias e várias áreas diferentes e várias. Quer dizer, tem várias coisas diferentes que a gente pode fazer, né? O segundo passo é escolher o orientador. E aí eu coloquei o link aqui do site com a lista dos orientadores, dos professores do bacharelado em sistemas de informação. E aí, nesse site tem uma descrição das áreas de pesquisa do professor e tem um link para isso que a gente chama de currículo Lattes.
O currículo Lattes é um currículo que o CNPq organiza para a gente e onde os pesquisadores colocam as suas contribuições profissionais, especialmente as de pesquisa. A gente coloca todas, essa é a base de currículos de todos os pesquisadores brasileiros, mas, assim, o interessante são a lista de pesquisas, a lista de projetos que a gente participa, né? E aí, ao bater, obviamente, vocês vão olhar esses artigos, esses projetos e falar assim, nossa, não entendi patavina, né? E tudo bem. Mas é para ter um feeling, assim, puxa, isso tem cara de algo que eu gostaria de fazer. Isso não tem cara de algo que eu gostaria de fazer. Então você já exclui as coisas que você não gostaria de fazer, vai ter uma lista ali, talvez, de várias coisas que você gostaria de fazer, e aí vem o terceiro passo, que é conversar com os professores, né? E professor adora falar sobre pesquisa. Isso é uma coisa que não importa quem vocês contactarem, dentro desse contexto da USP, né, e da EASH, né, mas dentro da USP, não importa que professor você falar, se você começar a falar sobre pesquisa com esse professor, o cara vai se empolgar, porque foi isso que a gente escolheu para a nossa vida, né, assim, essa foi a nossa escolha profissional. Eu quero fazer pesquisa científica. Puxa, se eu não gostar de falar sobre o que eu quero fazer, estou na profissão errada, né? Então isso não acontece. Mas conversa, assim, manda e-mail, tipo, falar com CrossFit, de CrossFit com crossfiteiro. Exatamente isso. E na mesma linha, assim, quem não faz está errado, né? Então, quem não faz pesquisa científica, quem escolheu trabalhar em banco, é loser. Brincadeira, não é? Mas acho que é mesmo, mas vai na mesma linha, assim, no sentido de que a gente é tão apaixonado e empolgado por esse tipo de coisa que a gente faz, que a gente adora falar. Então esse é o negócio, não tenho medo de contactar os professores, né? Mandem, agora, sim, ia falar, batam na sala dos professores para conversar, não dá, manda e-mail, né? Ou tá tendo aula com um professor que você se identifica, pede para conversar depois da aula. O professor fala que quer fazer iniciação científica, ou que está interessado em pesquisa científica, que você gostaria de conhecer um pouquinho mais da área do professor, ele vai te ajudar, vai conversar. Essa é uma outra coisa, uma outra diferença dos professores aqui da USP, que é esses professores que dão aula, quer dizer, a USP tem esse ensino diferenciado das outras universidades, porque esses professores, quando eles estão dando aula, eles estão ensinando o básico das coisas que a gente aplica nas nossas pesquisas científicas, né? Então, quando você tem aula com estatístico, aqui no contexto de SI, então é mais legal ainda, porque quando você tem aula com estatístico, significa que esse cara está trabalhando com data science como pesquisa científica. Quando você tem aula com matemático, significa que ele está desenvolvendo algum tipo de pesquisa básica em matemática. Quando você tem aula de distribuídos comigo, né, eu trago para minha aula aquilo que eu faço em pesquisa científica em sistemas distribuídos de alto desempenho. E assim vai, né? Assim, a gente traz aquilo que a gente está aprendendo enquanto faz pesquisa científica, que é trazer esse conhecimento de fora para dentro da pesquisa, a gente traz depois, obviamente, para as nossas aulas também, e é isso que é diferente, né? Essa que é a grande diferença. Então conversem com a gente, não tenham medo de conversar. Aí o quarto passo que eu queria falar são as estratégias de financiamento. Então, assim, pesquisa científica é um trabalho, né? A gente considera isso como um trabalho. A gente vai exigir essas horas de trabalho de vocês como uma empresa exigiria o comprometimento de vocês no estágio, e os professores, né, todos nós, assim, a gente faz o máximo possível para conseguir financiar esse trabalho para vocês também. A gente tem algumas formas de fazer isso. A primeira forma que eu listei aqui é não fazer isso, está indo contra o meu discurso aqui. Mas ser voluntário. Muitas vezes o aluno, assim, como forma de trabalho, normalmente esses contratos de iniciação científica que são financiados, eles exigem dedicação exclusiva. E às vezes o cara não quer fazer isso, né? Então, às vezes o cara quer fazer como o Felipe, ele quer ganhar dinheiro na indústria, mas se divertir de vez em quando fazendo pesquisa científica. Então, ele não pode receber uma bolsa de pesquisa científica porque a bolsa exige dedicação exclusiva, né? Mas ele não quer largar o dinheiro. Então, Daniel, só uma coisa aqui, é que ele pede, normalmente as bolsas falam que não pode ter vínculo empregatício.
E uma dica é que estágio não é vínculo empregatício. Obrigado. Importante. Então dá para fazer as duas. Felipe mergulhou de cabeça na ganância. É isso aí. O cara, quando vai para o banco, já era, né? Imagina, o cara desenvolve para as pessoas ganharem dinheiro. Então você acha o quê? Que ele não ganha dinheiro? Claro que ele ganha dinheiro. E você acha que ele não vira ganancioso? Claro, é o emprego dele. Se ele não for ganancioso, ele não está fazendo bem o trabalho. Mas assim, a gente tem essa ideia de. Então tem essa possibilidade de iniciação voluntária. Olha, aconteceu alguma coisa, eu tenho vínculo empregatício. Faz um pix para mim. Muito bom. Tenho um vínculo empregatício. Ou não consegui uma bolsa. Pode acontecer. Ou não quero uma bolsa porque eu quero poder ficar livre para trabalhar de novo. Não importa, né? Assim, uma decisão pessoal. Então a gente pode fazer a iniciação científica de forma voluntária. Ela é cadastrada num desses sistemas da USP, que é o Athena. Ela segue todas as regras de comprometimento, de relatórios que tem que entregar, etc, etc. Mas no final das contas serve como uma iniciação científica clássica, né? Vocês vão receber ali um certificado por isso, se fizerem tudo direitinho, se entregarem o relatório final, e eu estou olhando para o Otávio, etc. Vale como uma iniciação científica completa, mas não tem financiamento. Aí a gente tem algumas opções de financiamento. Vou passar rapidamente aqui, porque eu não sei se o pessoal do CodeLab tinha pensado em falar sobre isso. A primeira opção de financiamento é do CNPq em conjunto com a universidade. Então, é a USP que gerencia, mas as bolsas vêm do governo federal, do Conselho Nacional de Pesquisa, que é o CNPq, que são essas bolsas PIBIC e PIBIT. Então, normalmente tem chamadas em abril e maio de cada ano. A gente tem que submeter um projeto de pesquisa junto com o aluno, que vai o nome dos dois, vai o nome do professor e do aluno, e a descrição do por que eu quero receber uma bolsa do CNPq para poder para essa iniciação científica, né? Então, claro, é iniciação científica. Você acabou de trabalhar, de começar, está pensando em começar a carreira acadêmica. O professor vai te ajudar um monte na hora de escrever esse projeto, mas é alguma coisa que tem que ser pensada com um pouquinho de antecedência, porque tem que dar tempo de escrever isso juntos, né? E você, como aluno, ficar interessado, gostar do projeto, tal. E as chamadas são geralmente em abril e maio de cada ano. Né, a chamada do PIBIC vocês já devem ter recebido, né, já está em andamento. Outra possibilidade são as bolsas PUB da USP. E essa é uma possibilidade da USP. Assim, a USP paga bolsas de pesquisa, de ensino também, de extensão, mas também de pesquisa, para os alunos poderem, né, terem esse primeiro contato com a iniciação científica. No caso da bolsa PUB, a lógica é um pouquinho diferente. O professor escreve sozinho o projeto de pesquisa, disponibiliza esse projeto de pesquisa para todo mundo, e os alunos depois vão lá, consultam os projetos de pesquisa cadastrados e escolhem aqueles que estão interessados, né? Então, a gente acabou de receber a chamada por e-mail, né, dessas bolsas. Então, os professores já estão sendo convocados a pensar nos seus projetos de pesquisa que querem disponibilizar para os seus alunos, e os alunos têm umas etapas preliminares que têm que fazer. Tem que se cadastrar no PAF, que é aquela plataforma de auxílio financeiro da universidade, porque tem questões socioeconômicas envolvidas nessa bolsa PUB, mas que considerem isso como uma etapa obrigatória e burocrática. Assim, tem que se cadastrar antes de fazer qualquer coisa. Mas é interessante também conversar com os professores nessa época, porque ainda que a bolsa não seja ainda que o projeto não seja escrito junto com o aluno, a bolsa, o projeto pode, ou você pode, você pode influenciar o professor, assim, muitas vezes, né? O professor não sabe se escreve um projeto ou não, porque agora, nesse momento, fala assim, olha, eu tenho meus projetos em andamento, eu não tô precisando de um aluno de iniciação científica. Mas se vem um aluno falando assim, puxa, quero trabalhar com você, aí o negócio muda de figura. Não, então vamos pensar em alguma coisa pra gente fazer junto, tal. Aí o cara pensa num projeto, e aí tudo bem. O esquema é, você concorre com as pessoas, mas
você concorre com as outras pessoas, né, pelo projeto que foi disponibilizado ali, mas é uma forma ali de já se envolver com o projeto de pesquisa antes. Às vezes a Bolsa Pub não sai, mas você continua trabalhando no projeto. Às vezes a gente começa como iniciação voluntária, depois muda para uma outra modalidade, enfim. A gente tem as bolsas de iniciação científica da FAPESP. Né? A FAPESP é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que é a joia da coroa da pesquisa brasileira. Assim. É a grande agência de fomento à pesquisa, que tem uma série de coisas ali, quer dizer, o Estado de São Paulo organizou a pesquisa científica dele de uma forma um pouco diferente. A FAPESP recebe um percentual do imposto recolhido pelo Estado que é fixo, então permite a gente sempre investir em pesquisa com uma certa regularidade. Né? Então, a FAPESP tem um longo histórico de financiamento de pesquisas, entre elas, iniciação científica. A FAPESP é legal porque os pedidos são em fluxo contínuo, quer dizer que a qualquer momento que você tenha um projeto de pesquisa bom escrito, você pode submeter para a FAPESP e saber e pedir pelo financiamento. Né? Eles vão analisar, vão ver um monte de coisas, inclusive se eles têm dinheiro ou não para pagar esse financiamento nesse momento. Mas caso dê certo, é o melhor dos mundos, assim, porque a bolsa é mais prestigiosa, quer dizer, quando você for tentar entrar num programa de mestrado, depois você vai ter, vai poder falar que recebeu uma bolsa de C da FAPESP. Ela é a que paga mais, nem perto do salário do Felipe, mas paga mais entre as outras. Dá acesso a uma coisa que a gente chama de reserva técnica, que é um dinheiro que a gente tem para investir no projeto. A gente consegue usar esse dinheiro para o aluno ir apresentar o trabalho em algum lugar, consegue usar o dinheiro da reserva técnica para comprar equipamento para o aluno, por exemplo, um notebook para o aluno poder trabalhar, créditos em nuvem, sei lá. E dá acesso a uma coisa que é a única forma de auxílio de pesquisa para alunos de graduação fazerem pesquisa em outros países que a gente tem, que é a Bolsa BEP da FAPESP. Né? Então, se você for bolsista da FAPESP, você pode pedir uma Bolsa BEP para fazer uma parte da sua pesquisa em outro país, com algum grupo de pesquisa que faça coisas parecidas. E tem bolsas de projetos dos professores. Muitas vezes o professor está envolvido em algum projeto de pesquisa, que tem financiamento internacional, que tem financiamento de empresas, que tem, enfim, né, que tem alguma outra forma de fomento que não seja CNPq, USP, FAPESP, diretamente, e às vezes eles têm dinheiro para pagar essa pesquisa. Então, esse é outro motivo pelo qual é importante conversar com os professores e bater na porta ali, ou mandar e-mail agora, que a gente nunca sabe direito que projetos os professores têm, então a gente vai lá e pergunta, né? Vai que, de repente, né? E o quinto passo é aproveitar o negócio, né? Assim, iniciação científica é um negócio que é muito legal, assim, é uma oportunidade de você trabalhar num problema difícil, mas que você escolheu, numa área que você está afim de aprender, né? Eu acho que isso é muito, muito legal, isso é um privilégio da carreira de pesquisador e que vocês podem ter um primeiro contato agora com a iniciação científica. Quando, né, fazer a iniciação científica? Então, assim, eu acho que é recomendado para alunos a partir do segundo ano. Né? Primeiro aprende a programar direito, fazer estrutura de dados, aprender análise de algoritmos, que é aquele negócio básico ali eu diria até, eu incluiria até CO. Assim, faz CO primeiro, depois pensa. Porque acho que são as primeiras disciplinas básicas ali para você implementar qualquer coisa depois. Né? A partir daí você está capacitado a desenvolver qualquer tipo de problema. Por isso que é a partir daí que a gente começa a perder os alunos para o banco do Felipe. Né? Porque aí o cara fala assim, puxa, eu já sei programar, o Felipe paga bem, então eu vou lá trabalhar com o Felipe. A grade horária do curso, na verdade, ela foi pensada de forma que você faça isso no último ano. Né? Então é quando alivia a sua carga horária. Tem menos disciplinas, tem disciplinas optativas que você pode escolher em função daquilo que você está fazendo, enfim. Então é pensado para o final. E quanto mais para o final do curso, né, você vai ter... Maior vai ser a chance de você fazer uma iniciação científica já pensando no mestrado. Né, apesar do Felipe ter ido ganhar dinheiro, ele falou que está pensando em fazer mestrado. E eu não esqueci disso. E eu estou de olho no Felipe. E
Mas aí, quanto mais no final do curso, mais a gente pode pensar em iniciação científica já pensando as duas coisas. Quer dizer, logo, muito em breve, assim, a gente vai começar a escutar na EASH um programa que a gente está desenhando justamente pensando nisso. Assim, vai ser uma trilha para você fazer o mestrado, já ingressar no mestrado em seguida. Tem um processo seletivo, tal, tem umas coisas, mas é uma forma da gente ajudar ali, fazer um programa de iniciação científica que talvez seja um pouquinho diferente, já pensando no próximo passo. Então, e quanto mais no final do curso também, mais capacitado você vai estar para trabalhar em coisas diferentes, em coisas mais difíceis, digamos assim, desafios um pouco além daqueles desafios do início, né? Então, isso pode te ajudar a ter um impacto maior, assim, conseguir fazer uma pesquisa científica com um impacto um pouco maior e já te coloca ali na frente para já enganchar com algo interessante. E aqui, de novo, não tem uma regra muito clara, né? Quanto mais no começo, maior a chance de você ter experiências diferentes desse tipo. Por exemplo, comecei a fazer iniciação científica em ciência de dados e vi que esse negócio é só matemática e estatística, é um saco. Então, agora quero ter uma nova experiência de iniciação científica em computação de alto desempenho, que é muito mais legal. É a ideia do crossfiteiro que o Felipe jogou aqui, né? Eu sou crossfiteiro da computação de alto desempenho. Então, é muito mais legal. Aí você pode tentar trocar, né? Pode tentar ter mais de uma oportunidade, experimentar mais de uma área. Você fala assim, puxa, eu quero fazer iniciação científica, eu gosto de pesquisa científica, mas essa iniciação que eu fiz é um saco. Eu não gostei. Então, beleza, tenta outra se você acha que vale a pena. Não tem decisão errada, assim. Então, isso é legal. Então, esses mais para o final do curso podem te dar uma maior chance de você causar mais impacto. E aí, mais impacto significa conseguir publicar um artigo, vou apresentar ele num local longe, pode ser em outro país. É um projeto complicado, o meu orientador conseguiu me colocar para trabalhar com pessoas de outras universidades, o que pode trazer uma experiência mais bacana, tal, né? Enfim, é isso. Então tem que pesar um pouquinho. O que eu acho, né? Primeiro, pelo menos uma IC, uma atividade. Eu coloquei C porque a gente está falando de C aqui, mas eu acho que vocês têm que fazer é legal fazer uma atividade com afinco na universidade. Seja IC, seja DASE, seja CodeLab, seja assim, alguma coisa, chegar e falar assim, eu vou fazer esse negócio aqui para contribuir com a universidade, contribuir com a sociedade, contribuir com o meu conhecimento. Eu acho que, de novo, tem que experimentar essas coisas que só existem na universidade. E a gente vai ficar aqui 4 mais epsilon anos. Né? E depois vai trabalhar por quanto tempo? Né? O Felipe vai se aposentar com 70 mais anos. Todo esse tempo trabalhando em banco. Cara, é muito tempo, assim, vai ter tempo de trabalhar. Então vocês não precisam se afobar para trabalhar. Tem muito tempo para vocês construírem uma carreira profissional na indústria. Assim, e aí, uma vez que você entra na indústria, quer dizer, uma vez que você escolhe uma trilha, você começa a se envolver com aquela trilha ali, né, com aquela carreira profissional, e aí a gente vai se envolver até se aposentar, e que, com sorte, cada vez mais a gente vai se aposentar mais tarde, porque a gente vai viver mais. Se o pessoal de gerontologia trabalhar direitinho na EASH, a gente vai poder viver mais e se aposentar mais tarde também. Mas, assim, a gente vai trabalhar muitos anos para trabalhar, enquanto a gente tem 4 aqui para experimentar essas coisas. Se você tiver várias oportunidades de iniciação científica, tenta escolher aquela, ou privilegia aquela que vai te permitir interagir com outros alunos. Trabalhar em grupo é sempre muito mais legal. Né? Esses projetos de extensão grandes como o CodeLab são ótimos, porque tem muita gente ali envolvida, dando pitaco, colocando memes lá no Discord da Liga de SI, enfim, né, assim, a gente constrói uma comunidade, a gente conversa com pessoas, principalmente agora em tempo de pandemia, e a gente consegue e aproveita o conhecimento desse povo também. Né? Os caras estão trabalhando em coisas parecidas ali, eu acho que é bastante legal. Aproveita a oportunidade, assim, né? De novo, aquele negócio de trabalhar, tentar, já que eu vou fazer isso, vou interagir com as pessoas, vou tentar tirar o máximo que eu conseguir de conhecimento do meu orientador, né? Vou tirar o máximo dos colegas de projeto, vou tentar ler, contactar, quem sabe, pesquisadores de outros países que fazem coisas parecidas, enfim, vou tentar fazer as coisas. Né? Às vezes o contactar até é uma possibilidade de iniciação também. Né? A gente tem gente no nosso curso que contactou na Caruda
orientadores de fora do país para falar assim, olha, eu queria fazer iniciação científica com você e ir para aí, você tem dinheiro para pagar? O cara tem, vem. Né? Então, eu acho que a dica, né, Daniel? A dica que acho que para tudo é ser cara de pau. Isso vindo do Felipe, hein? Que é um mestre na arte. Sou muito cara de pau, pessoal. E a questão é isso mesmo, é você vai lá falar com o professor que você gosta, por exemplo, você chega pro Daniel e comenta com ele que estava a fim de fazer isso, não sabe com que professor, ele vai indicar o professor, às vezes ele, às vezes outros professores, aí ele vai chegar e falar, ó, aquele professor talvez, mas ele não estuda isso, vê com ele, talvez ele queira começar a fazer um novo projeto disso. E às vezes você não tá dentro de um projeto de pesquisa dele, mas ele tá te orientando ali por fora, falando, ó, não é especificamente minha área, mas como você tá muito entusiasmado, vamos fazer. Então, acho que a dica é sempre vai falar com o professor, vai ter gente sempre, acontece às vezes de algum professor ficar com meio a cara assim e tal, mas o professor adora aluno entusiasmado, animado. Você chegar para ele e falar que quer fazer uma EC daquilo, e nossa, eu quero muito fazer aquilo, cara, pode ter certeza que você vai conseguir. Qualquer coisa que a gente não faz por fazer, assim, faz com afinco, é um negócio que você acaba empolgando a pessoa. Não importa que tipo de carreira profissional você escolher. Né? Então, a iniciação científica é aquela que você vai empolgar os professores. Claro, a gente está trabalhando junto, a gente vai ficar empolgado. Mas, numa empresa, seria a mesma coisa. Né? Se você mostra para o seu chefe que você está empolgado com aquele negócio, seu chefe percebe que você realmente está fazendo um bom trabalho, que você está se empenhando em fazer aquilo que você está fazendo, né, o cara fica empolgado. Da mesma forma como o professor fica empolgado com o aluno que a gente vê que está estudando direitinho, faz pergunta, que está implicado ali com a disciplina, assim com tudo. Né? Então, acho que isso não está... Obviamente, isso não está restrito aqui à iniciação científica, serve para qualquer carreira que vocês seguirem. Eu coloquei aqui alguns links, eu passei já esses slides para o pessoal do Code Lab, eles podem repassar depois para quem tiver interesse, mas que são os dois primeiros aqui falam um pouquinho de pesquisa científica de forma geral, então um professor Palazzo da URGS e o outro o professor Edson Borin da Unicamp. O Edson Borin está falando especificamente de C, o Palazzo fala de pesquisa científica, fala de mestrado também, acho bem legal. Aqui os dois segundos itens são a descrição dos programas de bolsa que a gente tem, mas esse primeiro item aqui da Pró-Reitoria de Pesquisa da USP fala do que é iniciação científica, é um documento meio chatonildo, assim como tudo isso que a USP escreve, né? Tem lá uns regimento, tem um monte de coisa chata, mas que descreve ali o que se espera oficialmente do programa de um programa de iniciação científica. E aqui, por fim, eu coloquei aqui a descrição das duas modalidades de financiamento mais importantes que a gente tem aqui, são as bolsas, além da PUB, né, que eu já tinha colocado em cima, mas que são as bolsas de C da FAPESP e as bolsas de PIBIC, ou PIBIT também, do CNPq, né, que são essas formas que a gente tem de financiar. Mas é isso que eu queria, até falei demais, acho. Daniel, mas assim, queria dar o panorama geral de... Acho que antes da gente passar... perdão. O Fabrício fez uma pergunta para o Daniel, ele falou, poderia comentar sobre o projeto da FUSP ou FUSP? Posso. Então, acho que antes da gente passar para perguntas, essas coisas, tá. Vamos deixar Alex, Otávio e eu falar um pouco da nossa experiência como orientando, para não ser muito parcial, né? Porque o Daniel é muito parcial. Vocês já perceberam. Então vamos tentar dar nossa visão como aluno. Total. Aí depois a gente abre para pergunta, uma conversa, né? Não é pergunta e resposta, vamos conversar. Então, Alex, Otávio, alguém quer começar? Eu começo? Como que vai ser? Começa aí, Felipe. Eu que dei a ideia, fudeu. Então, como foi minha experiência, né? Eu nunca nem pensei em fazer assim, não sabia. Eu entrei na faculdade, nem sabia como seguir uma carreira acadêmica. Então, foi bem na cara de pau mesmo. Você chegando lá com... Na verdade, nesse caso, foi fazia parte do Code Lab, e eles tinham um projeto, esse projeto aí, acabei me interessando, e fui fazer parte junto com eles. Então... Ixi, acho que o Matheus tá com o mic aberto. Não foi mal, hein? Relaxa. Aí...
Então, a experiência que você tem é que você não vai fazer isso se não for pela uma iniciação científica. Se você não seguir depois carreira, mestrado, essas coisas, você nunca vai ter essa oportunidade. Então, é muito difícil. Falar nunca é complicado, mas é muito difícil você ter essa experiência. Então, você escrever relatório, você participar de conferências, você escrever artigos, essas coisas que é muito legal. É muito bacana você participar junto com gente que é muito famosa na área e você tá lá do lado dele apresentando alguma coisa junto ali com um trabalho também que é tão importante quanto, né? Então, é muito interessante. E eu acho que a gente tem que pensar também que a gente está na USP, né? Então, se você só fizer a aula, bacana, você vai conseguir um emprego legal e tal, mas é um pouco de desperdício, né? Da capacidade que a gente tem aqui dentro. Eu acho que se você, que nem o Daniel comentou, fazer parte de um projeto de extensão, fazer parte do DASE, atlética, você ir para a pesquisa, é o que faz a USP, né? Você faz a Universidade de São Paulo, a Universidade de São Paulo. Então, acho que é muito bacana você usar isso a seu favor. Você ir lá, encher o saco dos professores mesmo, abusar deles e chegar e falar, mandar e-mail. Aí você... você sabe. Abusar no bom sentido. Tá bom, tá tudo bem. Brincadeira. O Daniel já fez assim, falei, putz... Não, abusar, que é isso. E mandar e-mail para eles, não ter medo. Acho que não ter e-mail não é vergonha. abuso. Esse é o ponto. Assim. E, na verdade, orientação também não é abuso, é nosso trabalho. A gente Exatamente. quer trabalhar com vocês. E assim, agora você não pode chegar e ir na sala do professor, bater na porta dele e falar, professor, posso conversar com você? Felizmente não tá dando. Mas você pode mandar e-mail, você pode, sei lá, tem professores que você pode falar pelo Facebook, tem professores que você pode falar pelo WhatsApp, depende se eles passam o WhatsApp na aula e tal. Então, usem isso a seu favor, sabe? Eu acho que eu, por exemplo, eu falei aqui, comentei com o Daniel que pretendo fazer mestrado, mas o meu mestrado não vai ser exatamente na área de computação. Aí o Daniel já não sabia disso também. Não vai ser na área de finanças também. Vai ser, eu pretendo, né? Tudo depende do processo seletivo, essas coisas, mas usar a computação para outra parte, que é a parte de desinformação, parte de fake news aí, junto com o pessoal aqui da EASH mesmo, o Pablo, o Márcio Moreto, que fazem que tem essas vertentes aí de pesquisa. Então, pensem que não é só computação que vocês podem ficar. É muito legal, se vocês quiserem continuar pela área, mas vocês podem ir para qualquer área que vocês quiserem e usar o conhecimento que vocês têm de computação. Então, é muito importante vocês não se limitarem num pensamento assim, entendeu? SI é um curso incrível, assim. A gente tem ex-alunos que fazem de tudo, né? E é isso que é legal, porque um curso de exatas como o nosso coloca a gente como papel crítico, assim, de, olha, vou resolver problemas. Não importa em que área. Então, a gente pode resolver problemas, e seja de computação ali, das coisas que a gente faz com a pesquisa científica em computação pela computação, mas a gente pode resolver problemas para as empresas, e aí entender de administração, o contexto organizacional da empresa. A gente pode empreender, então vocês têm ali um reforço de empreendedorismo, tem um monte de coisa ali interessante. Vocês podem chegar no final e falar assim, odeio SI. E ainda assim a gente tem ex-alunos que terminaram, que ficaram descontentes ali com o curso, mas que foram empreender em totalmente outras áreas. Assim, me veio agora um exemplo do cara que foi fazer trabalho hoje em dia com ensino de idiomas, mas o cara trabalha de jeito diferente, quer dizer, ele faz ensino de idiomas, mas ele conhece muito as plataformas digitais, conhece muito, e está resolvendo problemas. Então, essa formação é incrível, vai servir para tudo. Sim. Engraçado, você aqui com uma caneta branca e não está aparecendo. Ô, Felipe, o professor ele já explicou muito bem sobre o processo de começar uma pesquisa, né? A gente pode passar esse slide aí. Tá aparecendo minha tela ainda? Tá. Eita. Para mim está aparecendo pequenininho, mas tá. Não sei porquê. Aí, eu acho que seria legal agora a gente sorte que estava nos slides, hein, Felipe? Felipe abrindo o WhatsApp ao vivo. Imagina. Aí, eu acho... Pode passar esse slide aí. Eu acho que seria legal a gente... Não, tu passou 2. Ai, meu Deus. Seria legal a gente conversar um pouco sobre a nossa experiência. A gente foi pesquisador, né?
na graduação. Acho que seria legal conversar com o pessoal que ainda não fez alguma iniciação científica, o que achou disso, né? Querem falar ou querem que eu fale? Não, entendeu a ideia? Começa aí. Ok. O que eu posso dizer, assim, fazendo a minha pesquisa, inclusive eu estou fazendo outra, né, porque eu gostei bastante, sabe, é que eu aprendi muito, assim, aprendi muito, muito mesmo. Foi um projeto, assim, temos muitos bichos aí, mas foi um projeto tipo exercício programa, os EPs que a gente tem durante a graduação, só que um EP mais elaborado, mais complexo, bem documentado. E fazendo esse projeto, eu acabei aprendendo a escrever mais academicamente, aprendi a ler melhor, a escrever melhor, e ir atrás de estudos, de conteúdo, né? Eu acho que foi muito enriquecedor para mim. Também teve, durante esse processo, algumas apresentações. Tem aí algumas que eu coloquei no slide, né? Que acabei apresentando, foi muito legal. E é muito interessante você ver ali, você está ali num vídeo apresentando uma coisa, uma pesquisa, algo interessante, algo que está contribuindo com a pesquisa brasileira, sabe? Mesmo que seja uma coisa tão ínfima, a gente ajuda realmente, a gente tem um papel, assim, sendo... Eu estou lendo o chat, sendo exercido. Aí, eu acho que é isso, assim, no meu caso. Isso sem falar que eu me aproximei muito dos professores, me aproximei muito da USP mesmo, conheci bastante gente, principalmente com a Ada, né, que tem vários projetos, vários mini projetos juntos, né, e eu acho que é isso. Se vocês têm algo a acrescentar também. Se não fosse isso, eu não estaria tão confortável falando do Felipe e do emprego dele assim tantas vezes. Quer dizer, a gente trabalha junto, né? E quando a gente trabalha junto, a gente estabelece uma relação ali que vai para além da relação professor-aluno, né? Então vira uma relação de colega, vira uma relação de amizade, muitas vezes. Então isso serve para os dois lados, assim, né? A gente fica muito próximo. Sim. Isso é verdade. Tanto que a gente vai até em sítio de professor bebê e tal. E tá gravando, meu Deus, não parei a gravação. A gente põe um pi. Mas é verdade, a gente acaba tendo essa relacionamento muito mais orgânico, assim, né? Não é só o professor, ele lá é o cara Deus ali, não, ele tá te orientando e ele também não sabe muitas coisas também, então é muito bacana você ter essa troca. Isso que eu ia falar, professor, não é Deus, assim, a gente tem muita experiência e uma experiência muito concentrada em determinadas áreas, e aí vocês têm a oportunidade de entender a gente tem a oportunidade de compartilhar com vocês a nossa experiência nessa área super específica, mas daí, né, isso é legal, mas daí é dizer que é Deus, pelo amor de Deus. Né? Não, exatamente, e aí você acaba entendendo melhor isso, porque você chega e vai tá sempre para a par, assim, você vai discutir algum problema e você não sabe, muitas vezes o professor também não sabe, e aí você fica discutindo para tentar achar uma solução boa. Claro. E isso que às vezes a gente não tem muito em aula, né? Muito em aula é você fazer uma pergunta pro professor e tal. Lá não. Iniciação científica, um mestrado e tal, é uma pesquisa você resolvendo o problema junto com o professor. Não é só você fazendo pergunta, né? Aí o Otávio também falar um pouco, né? Que ele não falou. Ah, sim. A minha experiência, eu sinto que a impressão que eu tenho é bem semelhante ao que a Alexia falou. Assim, eu, antes de fazer a iniciação científica, a minha relação com os professores era bem distante. Eu, basicamente, sentava lá, assistia a aula, ia embora para casa e não falava mais no assunto. Depois que eu entrei nesse meio, comecei a fazer pesquisa junto com o Daniel, fiz um pouco de pesquisa também com o Fantinato, você começa a ver que você consegue aproximar essa relação com os professores e aí sim você consegue aprender muito mais, sabe? Esse conhecimento que você pega fazendo a iniciação com os professores consegue ser ainda mais rico do que as aulas em si, só sentar ali na sala de aula e assistir a aula e fazer as anotações, né? E assim, por ser um projeto de pesquisa, de ciência, você tem que aprender muito bem a escrever, você tem que aprender a ler, buscar fontes científicas. Isso é uma coisa que a gente
vê algumas vezes, né, durante a escola, ensino médio, mas não de maneira tão aprofundada, igual quando a gente chega aqui para fazer uma IC, por exemplo. Então, você começa realmente a explorar essas soft skills, né, e isso ajuda a gente muito para outras áreas na carreira. Então, é uma experiência parecida com o que a Alexia falou, é basicamente isso. Eu acho que a gente é bacana a gente abrir para vocês falarem, conversarem com a gente agora, porque acho que são 7h10 já, e algumas pessoas têm aula hoje também, né? Eu tenho que sair às 7h30. Mas peço desculpas, assim, a gente não combinou. Eu não tinha dito para eles que ia fazer a apresentação e acabou tomando muito tempo. Não, mas eu acho que foi bem completa a sua apresentação, Daniel. Muito bom. Quase dormi ali na brincadeira. Só não dormiu porque eu fiquei te sacaneando. Né? Mas se alguém quiser comentar alguma coisa, fazer uma pergunta, acho que até tem a pergunta do Fabrício lá. FUSP é a fundação da USP. É uma forma que a USP tem ali de burocrática ou de desburocratizar, digamos, convênios com empresas. Então, a empresa, se ela tem interesse em fazer um convênio de pesquisa com um professor, a FUSP é o órgão que vai cuidar da papelada, contrato, é uma das fundações que a universidade tem. Então, é uma forma de financiamento externo que a USP pode lançar mão, assim. E a USP tem muitos projetos, assim, então tem vários projetos que alguns professores, nem todos os professores estão envolvidos em todos os projetos, né? A gente sabe que isso varia muito de tempos em tempos. Mas a USP tem grandes projetos e que tem apoio de empresas, e esse apoio vem por conta de um contrato junto com a fundação. Basicamente isso, assim, não tem nada demais. O resto é pesquisa científica, como a gente faz, assim. A diferença é de onde vem o dinheiro. Alguém aí tem dúvida? Gente, é o momento para aproveitarem, pode ser qualquer coisa, qualquer dúvida. E também... deixa eu até parar a gravação, né? É.